Voltei, tudo certo. O problema era comigo mesmo. Já coloquei para gravar. Pegamos seus nenéns aí na gravação, Pegou os nenéns? Pegou as minhas filhas? seus filhotas. Perfeito, João, Ai, pode continuar. Tá ótimo. tá. Ok. Vai. Onde eu tinha parado? Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre o pronome relativo. O pronome relativo pode não parecer a primeira visão, mas é uma matéria muito complexa. É uma coisa muito complicada de se estudar. Para vocês terem uma ideia, eu e a Bia, no primeiro ano, a gente teve um semestre só sobre pronome relativo. É uma matéria, assim, muito complicada, muito diversa, só que muito importante. Hoje, eu trouxe para a gente estudar um pouquinho, né, o que for possível, alguns casos onde tem muito erro no pronome relativo, onde as pessoas têm muita dificuldade, como, por exemplo, a utilização do cujo e suas variantes, ou então a junção de frases para quebrar a redundância e dar uma maior fluidez para o texto e coisas do tipo. Eu também separei alguns exercícios para vocês fazerem sozinhos, só que são poucos exercícios, por quê? Porque são exercícios que vocês vão ter que escrever, vocês vão não só assinalar, vocês vão ter que escrever e juntar frases e tudo mais, que é para vocês verem como que o pronome relativo funciona na prática, como que o pronome relativo funciona dentro de uma superfície textual, porque é onde é mais complicado que a gente entenda e estude o pronome relativo e enxergue sua funcionalidade ali dentro. Então, por isso que eu trouxe essas coisas mais de escrever mesmo, de trabalhar, para a gente conseguir, para vocês conseguirem gravar bem como que se utiliza o pronome relativo. Tá. Eu gosto muito de partir de um método de abordagem de aula que é o método indutivo. Como assim? Eu gosto muito de despertar conhecimentos prévios nos alunos para que essa aula fique mais leve e para que ele consiga assimilar com mais facilidade, despertar um conteúdo ali mais pré-existente na sua cabeça. Se vocês puderem abrir o microfone para interagir agora nesse primeiro ponto, depois fechar, para não dar ruído, tudo bem. Ou então, se não quiser também, beleza. Pode ir mandando por chat que eu consigo ver. Eu trouxe algumas frases que seria o que é mais importante para a gente entender do pronome relativo e como ele funciona dentro de uma superfície textual. Essas frases, o pronome relativo até aparece, como aqui no que e tudo mais, só que elas ainda são duas orações, elas não são frases únicas funcionando bonitinho, com o pronome de ligação, que retome o termo original da frase e tudo mais. Porque qual que é a ideia do pronome relativo? O pronome relativo, ele vai ligar a oração principal com a oração subordinada. Ou seja, ele vai ligar a oração principal com a oração secundária, com o predicativo e tudo mais. Então, é por isso que ele é tão importante, por isso que ele junta duas orações que são separadas. Aqui no caso, as orações estão separadas, que é para vocês conseguirem ver essa questão dele juntar uma oração subordinada com a oração principal. Aquele é José. Era de José que estávamos falando hoje de manhã. Era José que estávamos falando hoje de manhã, por mais que seja uma oração maior, ela está explicando essa primeira oração, que é aquele é José, dando continuidade. Então são duas orações. Oração principal, aquele é José, e era de José que estávamos falando hoje de manhã, oração subordinada. Qual que seria o truque, né, do pronome relativo, falando dessa forma? O pronome relativo aqui, ele entra como uma forma de juntar essas duas orações. Sem antes a gente falar como que isso ficaria gramaticalmente,
Como que vocês fariam para juntar essas duas orações? Como que vocês escreveriam essa primeira frase? Aquele é José, era de José que estávamos falando hoje de manhã. Como que vocês fariam isso? Aquele é José, na qual estávamos falando hoje de manhã? Do qual estávamos falando de manhã. Ou então pode ser aquele é José de quem estávamos falando hoje de manhã. Ou então, aquele é José de que estávamos falando hoje de manhã. Afinal, o que ele é bem mais universal, né? Serve para tudo, basicamente. Ou então, intuitivamente na língua, a gente já tem a utilização do pronome relativo, a gente já consegue enxergar o pronome relativo funcionando na nossa língua, a gente não separa essas orações, só que muitas vezes, quando a gente vai para escrever, quando a gente vai para o papel, a gente tende a separar as orações e ficar uma coisa muito redundante. E a ideia é de que vocês percebam que não. A língua falada, ela não está completamente descolada da língua escrita, embora sejam coisas independentes. Só que existem os fenômenos linguísticos, algumas coisas da língua que a gente já fala naturalmente, e quando a gente passa para o papel, a gente acaba fazendo errado. Essa segunda frase. Estamos na fazenda São José. Essa fazenda tem um gramado lindamente verde. Como que a gente pode fazer também para juntar essas duas frases? Alguém tem ideia? Pode usar o aqui? O aqui não é um pronome relativo. É verdade. Estamos na fazenda. A gente pode fazer assim, na fazenda São José tem um gramado lindamente verde? Só que, gramaticalmente não está errado. Só que não tem o estamos. Não há o pronome relativo, né? Vou passar já uma tabela com todos os pronomes relativos, mas não tem problema, tá? Vocês agora nessa primeira fase não estarem utilizando o pronome relativo, porque é realmente para despertar o conhecimento interno de vocês. E se eu falar, estamos na fazenda São José, cujo tem um gramado lindamente verde? Cujo é um gramado lindamente verde? É uma das formas de usar. Eu colocaria, estamos na fazenda São José, cujo gramado é lindamente verde, né? Mas você pegou o pulo do cujo, né? Porque o cujo ele tem um papel muito importante e a gente acaba não entendendo muito bem quando utilizar o cujo, né? Até a gente fala o dito cujo porque ele é um pronome bem difícil de utilizar, assim. A gente não sabe muito bem como que se utiliza o cujo gramaticalmente. Vamos para a terceira frase, então. Maria e Fernando são pais de uma aluna. Essa aluna reprovou em matemática. Como que vocês utilizam? Como que vocês fariam para juntar, então, essas duas orações? Posso usar o quê para ligar? Pode usar o quê? Então, ficaria Maria e Fernanda são pais de uma aluna que reprovou em matemática? Pode ser. Bacana. Corretinho. Ou então, Maria e Fernando são pais da aluna que reprovou em matemática. Ou então, Maria e Fernando são pais daquela aluna que reprovou em matemática, né? Então, existem várias formas de a gente utilizar o pronome relativo dentro dessa frase. Então tá. Qual é a função do pronome relativo? Deixa eu voltar aqui para a aba do Meet. Os pronomes relativos são palavras que reproduzem numa oração um sentido de um termo ou totalidade de uma oração anterior. Eles não têm significação própria, em cada caso representam seu antecedente. Então, qual que é a questão do pronome relativo? Olha para a própria palavra relativo. Aqui ela não vai ter relativo no sentido de relatividade,
Mas esse relativo vai ter ideia do quê? De relação, né? Então, ou seja, é um pronome que relaciona uma oração a outra, relaciona uma oração a um termo. Então, é sempre nesse sentido de retomar. Por que ele é tão interessante, tão importante? Porque a gente sempre precisa retomar um termo no texto para a gente não fugir do assunto. Só que se a gente ficar repetindo esse termo, vai ficar redundante. A redundância em si não é um erro gramatical, mas é um erro textual. Mas não é um erro gramatical. Então, se não é um erro gramatical, significa que eu posso utilizar redundância numa redação. Não, né? Se a gente parar para pensar, assim, se a gente for esperto, né? Vestibular não é hora de questionar a língua. Vestibular não é hora de questionar a gramática, né? Vestibular é hora da gente aplicar aquilo que a gente sabe. Que é muito importante que a gente demonstre numa superfície textual tudo aquilo que a gente sabe, né? Os pronomes relativos estão entre os mais importantes recursos coesivos. Sua correta utilização garante ao texto uma maior fluidez e simplicidade de compreensão, além de ser um dos principais mecanismos para que se evite a redundância. Isso já falei para vocês no começo. Essa é a tabela de pronomes relativos da língua portuguesa. Qual é a questão dos pronomes relativos variáveis e invariáveis, né? Os pronomes relativos, os variáveis, eles vão variar em gênero e em número. Então, eles vão variar entre masculino e feminino, singular ou plural. Os invariáveis, tanto faz. Então, o pronome que, por exemplo, você pode utilizar ele para se referir a coisas masculinas, coisas femininas, ou a mais de uma coisa só, ou a mais de uma coisa. Bem como quem, mais de uma pessoa, ou várias pessoas, um homem ou uma mulher, e o onde, a mais de um lugar ou a um lugar só. São pronomes que não variam, só que eles têm suas variações. Como assim? O que e o qual, quais, são pronomes relativos com a mesma significação, com o mesmo valor gramatical. Então, tanto faz também vocês utilizarem qual e que na oração, só que vejam bem, porque às vezes fica esquisito, né? Não está gramaticalmente errado, mas tá feio. Deixa eu abrir a porta da cachorra, porque ela quer sair. Ela pede para entrar e depois vai sair. Pronto, voltei. Então, o pronome que, ele tem essa questão de que ele pode ser trocado por qual, por quais, uma boa. Só que, às vezes fica feio, às vezes não fica legal. O que, o quem, o quanto, quem, também são os pronomes que eles aparecem muito pouco. Por que eles aparecem muito pouco? Os quantos, né? Não o quem. Porque os quantos, eles são acompanhados por uma preposição. Então, eles aparecem muito pouco e normalmente eles aparecem muito em expressão idiomática, mas não necessariamente em frases e tudo normal da língua portuguesa. Tá, que susto com isso daqui. Parece dando errado aqui. Eu tava vendo no Meets e tava mandando mensagem no WhatsApp, mas não. Então, quais são as regras de utilização do pronome relativo? O pronome relativo, ele tem suas regras. Na verdade, o pronome relativo, ele tem suas várias regras, não são poucas as regras. Só que essas são as regras mais comuns do pronome relativo e mais utilizáveis, que a gente mais utiliza. Então, vamos lá. Os pronomes relativos têm diferentes contextos de uso. Então, são esses os pronomes relativos que a gente tem na língua portuguesa. Que, e os quais, quem, cujo, quando e onde. Quando que a gente pode utilizar o pronome que e o qual? Os que e suas variantes são o que a gente pode chamar de pronome relativo universal. Ou seja,
eles servem para qualquer coisa. Na dúvida, bota o que. Porque ele não é um pronome que ele tem lá suas regras de referência, né? E o que só faz relação com tal tipo de coisa. Não. O que ele é universal, ele faz relação com todas as classes semânticas da língua portuguesa. Ele faz relação com todos os elementos do texto, todos os elementos da oração. O que e os quais, eles não têm essas regras de utilização. Os quais, né, o qual e as suas variantes, eles vão ter regras de variação de concordância, né? Ou seja, é necessário que se concorde com o gênero, se concorde em número e em grau. Em gênero e número quer dizer com o termo ao qual você se refere, utilização aí corretíssima do pronome relativo. Só que o que não? O que tanto faz? O que ele não varia, o que ele faz ligação com qualquer classe semântica, então meio que tanto faz mesmo, assim. O quem ele já é um pouquinho mais difícil. Por que ele é um pouquinho mais difícil? Porque o quem, você precisa olhar toda a questão semântica do termo ao qual você vai se relacionar. Por que você precisa olhar essa questão semântica? Semântica, para quem não sabe, é significado, sentido, é aquela coisa mais abstrata da língua mesmo. Não é uma coisa tão palpada, tão pontual, assim. A semântica, ela muda bastante, mas enfim. O quem, ele só vai se relacionar a pessoas ou a coisas personificadas. A questão das coisas personificadas, normalmente, a gente vai ver a utilização do quem muito em obras literárias, né? Por exemplo, está falando que aquele cara ama o carro como se fosse um filho, alguma coisa do tipo. Então, o cara vai falar, este é o carro de quem te falei ontem. Esse é o abajur de quem te falei ontem. Por quê? É quando você realmente quer dar um sentido de personificação para aquele objeto. Na dúvida, não utilizem o quem para objeto. Só se for numa coisa, só se for ali numa superfície textual literária, normalmente, ou se vocês quiserem enfatizar a importância de alguma coisa para alguém, assim, a importância de alguma coisa para você. A gente vai utilizar o quem no Enem para falar sobre política? Não, a gente não vai. Não recomendo que façam isso. Mas, se quiserem tentar a sorte, não vai ficar gramaticalmente errado. Dá para entrar com recurso depois. Mas não recomendo que se faça isso. Deixa eu ver seu nome. Aluno. Você ia perguntar alguma coisa? Eu acho que não. Deve ter ligado sem querer o microfone. Acontece. Então, na dúvida, a gente não vai utilizar o quem para falar sobre coisa em textos acadêmicos ou em provas de redação e coisas do tipo. Porque esse recurso de utilizar o quem para falar sobre coisas, ele é muito mais literário do que acadêmico e gramatical. O cujo. Chegamos no dito cujo, né? Daria para dar uma aula só sobre cujo. Qual que é a brisa do cujo, rapaz? O cujo, ele é um negócio complicado. Por que ele é tão complicado dessa forma? O cujo, ele é para falar sobre posse. Só que é um sentido de posse que a gente não consegue enxergar na oração, né? A gente não consegue ver muito bem o cujo funcionando na oração. Eu tenho um recurso aqui para a gente escrever que se chama Glosa Online. Como que a gente vai utilizar o cujo, por exemplo? Essa é Maria. Maria tem o cabelo vermelho. Como que a gente colocaria o cujo para funcionar aqui? Dessa forma. Essa é Maria, essa com 2 S só.
essa é Maria, cujo cabelo é vermelho. Ou cujo. Aí, no momento que eu ponho o cujo, eu tiro a vírgula, só ponho ele. Isso, sim. Olha o cujo aqui funcionando, olha o cujo aqui substituindo o ter, o verbo ter. Então, é nesse sentido que o cujo entra, no sentido de posse. Professor, eu vou falar cujo o cabelo é vermelho? Gente, jamais. Não se coloca artigo depois de cujo. Nunca. Cuja a, cujo o, cujo os, não. Não se coloca artigo depois de cujo. O cujo, ele tem um sentido por si só. Você não pode colocar esse o, cujo a, o cujo, não, gente, não existe. O cujo, ele funciona sozinho. É uma das únicas facilidades do cujo é essa, né? Ele funciona sozinho. Ele não precisa de outros elementos para auxiliar na sua concordância. Então, o cujo, não. O cujo, não. Opa, não. A cuja, não. Cuja a, não. O cujo, ele funciona sozinho, né? Aproveitem isso. Não enfeitem demais o cujo. Então, eu posso falar, por exemplo, deixa eu ver. A cama, essa cama, cuja... Deixa eu ver. Alguma coisa que não substitua a posse, que não tem um sentido de posse, por exemplo. Sei lá. A cama, cuja bagunça... Deixa eu ver. Cama não. Vou pensar em alguma coisa, mas depois eu trago para vocês. Mas é bem essa coisa de sentido incorreto do cujo que precisa ser. Acho que chegou uma mensagem. Não, na redação do Enem não é arriscado cujo. Inclusive, se vocês utilizarem o cujo corretamente, dá uma ajudinha para vocês, assim, para te falar a verdade. Dá uma ajudada, assim. Né? Então, utilizem o cujo, mas saibam utilizar o cujo. O cujo, ele é difícil mesmo de utilizar, só que ele não é arriscado, ele é um mecanismo coesivo muito bom, é um mecanismo coesivo muito importante, só que ele é difícil de ser usado, mas não impossível. Então, nesse sentido que eu estava querendo falar para vocês, o cujo, ele sempre vai vir nessa relação de posse. Por exemplo, essa é a menina cuja bolsa, olha lá, eu comentando ele, cuja bolsa tenho inveja. Qual é a brisa desse cuja aqui, gente? O cuja aqui, ele tá falando que essa bolsa é da menina, não é? A menina tem essa bolsa. Então, se a gente fosse separar essa oração, ia ficar tipo, essa é a menina. Tenho inveja de sua bolsa. Ou então, essa é a menina que tem a bolsa que me faz inveja. Essa menina que tem a bolsa que me faz inveja. Ou seja, ela tem a bolsa. O cujo aqui, novamente, ele aparece substituindo a relação de posse. Então, eu tenho a inveja. Então, cuja. A menina tem a bolsa. Então, cuja.
E o cuja, ele não vai concordar com o termo anterior, tá? O cujo, como vocês podem ver, ele sempre vai concordar com o termo posterior. Então, por exemplo, cabelo. Cabelo é uma palavra masculina. Então, o cujo vai concordar com o predicativo, não vai concordar com o sujeito. É muito interessante que a gente também se repare nisso. Às vezes a gente tem essa questão de usar o cujo comparando e concordando com o termo anterior. O cujo não, ele vai concordar com o termo posterior. Esse também é um dos pulos do gato do cujo. O cujo, ele é realmente bem mais complicadinho do que ele aparece, do que ele aparenta ser, né? O cujo, ele tem várias regrinhas e várias chaticezinhas, assim, de utilização. O próximo ponto é o quanto. Qual que é a brisa do quanto? O quanto vocês vão ver ele muito pouco gramaticalmente. Por que a gente vê o quanto muito pouco gramaticalmente? Porque ele aparece muito em expressão idiomática. Como assim, professor, o quanto aparece em expressão idiomática? Deixa eu ver. Ele chamou tudo quanto era gente para a festa. Normalmente a gente vai ver o quanto nessas questões assim. Por quê? Porque o quanto, ele sempre vem precedido de um pronome indefinido. Então é muito, muito difícil a gente ver essa construção em uma coisa formal, em um texto formal, em uma oração formal, em uma redação, em um artigo científico. Porque fica estranho mesmo, né? Sou estranho, sou um pouco coloquial, que a gente fale tudo quanto, todo quanto. Fica uma coisa meio esquisita mesmo. A gente fala, sei lá, no artigo científico de química, por exemplo. Não sei se alguém quer prestar química. Se quiser, gente, boa sorte. Favor de química. Todo quanto é elemento compõe tudo quanto é elemento, blá blá blá, substância. Não. Fica estranho, parece coloquial que a gente coloca as coisas dessa forma. Tudo quanto. Não soa um pouco coloquial. É coloquial? Não é. Não é tão coloquial assim. Só que não soa um pouco coloquial. Então é interessante que a gente não utilize essa questão do quanto, porque o quanto ele sempre vai vir acompanhado desse artigo definido, desse pronome definido. Então, evitem, não utilizem. Porque é aquilo, né? Dá para entrar com recurso depois, só que entrar com recurso não é uma coisa muito fácil de se fazer. E também o último, os pronomes relativos, o onde, né? Onde, ele é referente sempre a lugar. Como assim? Eu posso falar cachorro onde comprei? Não, né? O cachorro onde comprei. Não faz sentido nenhum. Ou então, deixa eu ver, a mesa. Não, a mesa não, sei lá. Enfim, o cachorro onde comprei, o carro onde andei. Parece correto, o carro onde andei. A não ser que você esteja se referindo ao carro como um lugar, como um ponto de localização, tá ok. Só que o carro onde andei, tá correto? Gramaticalmente não, porque o onde ele só vai fazer referência ao lugar mesmo. A não ser que esse carro seja um ponto turístico, alguma coisa do tipo, essa oração ela não está correta. Então, certo seria o carro em que andei. Porque o carro ele não é um lugar, o carro é uma coisa. O onde ele só vai se relacionar a lugares especificamente. Então, agora, por exemplo, eu vou falar a cidade onde nasci, aí tá correto. Sei lá,
Estamos em Ribeirão, né? Eu não sei digitar, gente. Em Ribeirão Preto, onde nasci. Aí tá ok, Ribeirão Preto é uma cidade, se onde está se relacionando a um lugar, né? Ribeirão Preto é um lugar. Então aqui, nesse caso, tá correto que a gente utilize o onde. Só que aqui, jamais, tipo, muito difícil você utilizar isso. Normalmente se utiliza dessa forma, também nesse contexto literário, mas com aquele viés de licença poética. Aqui, evitem ao máximo utilizar o onde para se referir a coisas. O onde se refere a lugar, sempre a lugar. E eu trouxe uns exercícios para a gente responder em sala de aula. Esse exercício ele é muito engraçado porque esse texto aqui ele não tem sentido nenhum com a pergunta. Só que como ele fazia parte da pergunta, eu coloquei tudo. Mas não faz. Mas é uma música do Gilberto Gil, é um poema do Gilberto Gil, sei lá. E a pergunta é: a respeito do emprego dos pronomes relativos, assinale a opção correta. É correto colocar o artigo após o pronome relativo cujo? Cujo ou mapa? B. O pronome relativo cujo expressa lugar? O pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número? Não, né? O pronome relativo quem, assim como o pronome relativo que, tanto pode se referir a pessoas quanto a coisas em geral? Não, né? Ou então, o pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e número. Então, vamos analisar essas, ponto por ponto, essas alternativas. É correto colocar o artigo após o pronome relativo cujo? Não, né? Erro mortal a gente fazer isso. Mortal. Então, a gente já elimina a A, né? A A já não tá correto, não tá legal, não é isso, viajou. Colocou a A, não tem desculpa, gente. Errado demais. B. O relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado ao substantivo mapa na expressão cujo mapa. Não, né, gente? O pronome relativo, cujo ele expressa o quê? Posse. Aqui, ó, expressa lugar indiferente do que tiver no resto da pergunta. Não. Pronome relativo nunca expressa lugar. Pronome relativo sempre vai expressar posse. Então, já eliminou a B também. C. O pronome relativo cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número? Não, né? Existe cuja, cujas, cujo, cujos. Então, não, também não. O pronome relativo cujo, ele é variável. Acho que ele é o mais variável dos pronomes relativos, para te falar a verdade. O pronome relativo quem, assim como o pronome relativo que, tanto pode referir-se a pessoas quanto a coisas em geral. Cuidado. Por que cuidado? A tendência é que a gente ache que isso é correto. Só que não. O pronome relativo quem, ele não se refere a coisas em geral. Ele se refere a coisas personalizadas, a coisas humanizadas. A gente está personificando alguma coisa? Então aí ok. Só que coisas em geral, não. Então a caneca em quem coloquei o chá? Não, né? Isso daí tá completamente errado. Então não é por conta do coisas em geral. O pronome relativo quem, ele nunca vai se referir a coisas em geral. Ele vai se referir somente àquilo que tem carga semântica de pessoa. Então,
Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, porque foi o que sobrou. O pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e número. Correto? Ele permite, só que, como eu falei, eu acho feio. Mas está errado? Não. Você vai precisar de recurso na redação do Enem? Não. Então pode utilizar o qual, as quais, o qual, a qual, tanto faz. Porque está correto gramaticalmente falando. Próxima pergunta. Rapaz, essa é assim, ó, essa pergunta aqui, ela é um chulé. Por que que ela é um chulé? Porque a gente precisa analisar ela dentro do texto, né? A gente já começa a pensar nessa pergunta quando ela é dentro do texto e ela tá super confusa, se a gente parar para ver. Por que que ela tá super confusa? Porque não dá para saber direito como que se separa, né? Só que as orações do texto foram separadas aqui de acordo com os pronomes relativos aqui, eles aparecem com a alternativa com o númerozinho depois dele, tá, gente? Então, se atentem a isso. Então, vamos começar a ler essa questão. Conheci que Madalena era boa em demasia. A culpa foi dessa vida agreste que me deu uma alma agreste. Procuro recordar o que dizíamos. Terá realmente piado a coruja, a mesma que piava anos atrás? Esqueço que eles me deixaram e que essa casa está quase deserta. Esses vários ques, cada um vai ter uma classificação gramatical. Uma classificação gramatical. Esse que, ele é um pronome relativo? Não. Por que que ele não é um pronome relativo? Ele se relaciona com algum termo anterior? Não, nenhum. Esse que não vai se relacionar, ele não se relaciona com conheci. Não. Então a gente já consegue eliminar todas as perguntas que tenham né? Todas as alternativas que tenham o aqui. Então, eliminou a A já. Tá errada a A. Porque fala que o é um pronome relativo. Só que não, esse primeiro que aqui não é um pronome relativo. Madalena era boa em demasia. A culpa foi dessa vida agreste que me deu uma alma agreste. Esse que, ele é um pronome relativo? Ele é um pronome relativo, né? Porque esse que, ele vai se referir à vida agreste, né? A culpa foi dessa vida que me deu uma alma agreste. Então, vai ligar a alma agreste com vida agreste. Vai ligar e juntar essas duas orações aqui. Então, esse pronome relativo... Então, o que aqui é correto. Tá correto. Então, aqui é um pronome relativo. Então, se eu mudar a corzinha aqui e colocar em verde. Então, a gente já sabe que a alternativa correta vai ter 2. Provavelmente. Alguém ia perguntar alguma coisa? Microfone ligado. Acho que não. Então, vou dar procedimento. Tá. Procuro recordar o que dizíamos. Esse o que tá correto, né? É um pronome relativo. Porque ele vai ligar o dizíamos ao procuro recordar, né? Então, tá juntando essas duas orações aqui. Tá juntando isso daqui. E tá juntando também essa oração, tá retomando essa oração aqui. Por quê? Porque a gente está falando o quê? Que a Madalena é uma pessoa boa em demasia. Só que a vida agreste
deu uma alma agreste. Então, sempre se dizia isso. Então, esse o que está correto, porque ele se relaciona com os outros termos da frase, com as outras orações. Então, a gente já consegue eliminar todas aquelas alternativas que não tenham o 3, né? O pronome relativo 3, terceiro pronome relativo. Então, a gente elimina 2, a B. Então, a A e a B a gente já sabe que não está correta, né? Terá realmente piado a coruja? Será que piava há 2 anos? Esse que, ele é um pronome relativo? Ele é um pronome relativo. Por que que ele é um pronome relativo? Porque ele retoma a coruja, né? Ele retoma essa coisa esse elemento que se encontra na primeira oração. Então, é correto. Se alguma não tiver a 4, a gente já elimina. Então, a gente já elimina a E aqui. Pronto. 5. Esqueço que eles me deixaram. Esse que é o pronome relativo? Não, né, gente? Ele não retoma nada. Ele, na verdade, ele tem aí papel de conjunção. Esqueço que ele é conjunção, artigo, não. Ele tem um outro papel dentro dessa oração. Então, ele retoma alguma coisa? Ele não retoma nada. Então, esse que não é um pronome relativo. Então, se alguma tiver 5, né, a gente já elimina. Então, a gente já sabe que a resposta correta é a D. Mas vamos analisar essas 6 aqui. Esse 6, ele é um pronome relativo? Não, porque, eles me deixam... esqueço que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Aqui também não é um pronome relativo porque vai dar uma sensação de continuidade, né? Vai fazer com que essa oração se torne uma oração subordinada explicativa, né? Explicativa, Então, não é um pronome relativo. A resposta correta é a D. É a D. 2, 3 e 4. São as únicas utilizações do que se referem a pronomes relativos aqui. Tudo bonitinho. Próximo exercício. Assinale o período em que foi empregado o pronome relativo inadequadamente. Tá, vamos ver. O pronome, o livro a que me refiro é A Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira. A que? O que? Tá correto aqui? Tá correto? Tá bonitinho. Porque faz ligação e se relaciona ao livro. Então, aqui na B. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Ela é uma pessoa de cuja. Tá usado corretamente? Tá. Não tem artigo aqui, não tem nada. E o cuja vai falar que a pessoa é idônea. Ou seja, ela tem idoneidade. Então, está correta aqui a utilização do cujo. A tese em cujos dados baseamos é esta. Olha o cujos aqui de novo. Por que esse cujo está correto? Porque essa tese é a que comporta esses dados. É a que apresenta esses dados. É a que tem esses dados. Então, aqui, relação de posse, tudo bonitinho. O tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. Correto também. A gente pode substituir por quê também, né? O tribunal do júri perante que o réu foi condenado foi implacável, mas como está perante o qual o réu foi condenado, foi implacável. Então, a utilização do pronome relativo aqui também está correta. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa E, né? A gente já sabe que ela está incorreta porque todas as outras estavam certas. O homem de cujo que falei ontem é este. Gente, parece, dá para ver que está errado, né? Aqui.
dá para a gente sentir que está errado, dá para presumir que está errado. O homem de cujo ele falei ontem é este, não faz sentido nenhum. Isso daqui está muito errado. Então a gente já sabe que a alternativa em que o pronome relativo foi aplicado inadequadamente é a E, porque esse cujo ele não tem relação de posse nenhuma, não tem nada a ver com posse isso. Então, por isso que está incorreto. É isso. Até o momento é isso. Eu tenho esses exercícios para vocês fazerem. Eu vou mandar para vocês, não sei se no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, que temos um Google Sala de Aula, mas eu não sei usar o Google Sala de Aula, mas eu aprendo. E esses exercícios eu coloquei só 6. Por que eu coloquei só 6? Porque eles são de escrever. Então, o que a gente vai fazer? Quem tiver Word em casa, quem tiver Word no celular, pode responder pelo Word mesmo, aí vocês me mandam e eu corrijo e devolvo corrigido para vocês. Até quando, professor? Pode ser até o próximo sábado, não sábado agora, dia 23, mas pode ser até o dia 30. Se vocês quiserem fazer essa listinha de exercício e mandar para mim corrigir, perfeito. Lembrando que ela é de escrever. Vocês vão ter que juntar as frases e ir criando estas frases utilizando o pronome relativo, coisas assim, bem gostosinho de fazer. Eu vou mandar para vocês ou no WhatsApp ou eu vou postar no Google Sala de Aula para entrega no dia 30. Até o momento... Nossa, eu nem estou transmitindo essas perguntas aqui, porque eu transmiti uma tela só. Deixa eu transmitir a tela que eu estava me referindo. Cadê? O aplicativo. Isso. Era dessa que eu estava falando, gente. Então, são 6 perguntas. É pouco, só que elas são 6 perguntas trabalhosinhas. Vocês vão ter que tirar aí um tempinho do dia de vocês. Então, vocês respondem essa listinha de exercício, pode responder por Word. Se não tiver por Word, responde de outra forma, me tira foto e me manda, que eu vou corrigir essas coisas, eu vou corrigir elas com vocês. Eu vou mandar ela em Word e em PDF, que às vezes o celular não abre o Word, mas abre o PDF, aí vocês conseguem ler tudo bonitinho. Aí vocês respondem e me mandam que eu vou corrigir essa listinha de exercício. Aí vocês me mandam até o dia 30 de maio, tudo certinho, bonitinho, pra gente ver qual que é o pé desse negócio aqui, certo? Qualquer dúvida também vocês podem me perguntar, mandar mensagem, mandar e-mail, mandar tudo mais. E é isso, a aula de hoje. Alguma pergunta? Tá me ouvindo? Tô sim. Giovanni? Alguém? Parece que chamou o João, perguntou se estava ouvindo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Foi Giovanni. Silenciou. Giovanni? Olá. Aqui, deixa eu ver. Você ia fazer alguma pergunta, Giovanni? Você perguntou se estava ouvindo. Ah, tá. Tudo bem, então. Então, se ninguém tiver perguntas, a gente já pode ir encaminhando para o fim da aula. Já deu horário também, né? Deu horário certinho, obrigatório João. encaminhando para o fim da aula.
Perfeito. É isso. Muito obrigada, viu? Você e a Bia. Pessoal que tiver dúvida, os professores estão à disposição, a coordenação também. Qualquer coisa é só dar um grito. É isso. É isso. Tchau, gente. Bom Tchau, final de gente. semana. Bom final de Fiquem semana. em casa. Fiquem em casa, não saiam de casa. Tchau, tchau, gente.